Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Estou aqui para trazer para vocês mais uma profecia da Bíblia. O canal Revelando as Profecias da Bíblia. E essa profecia que eu trago para vocês é sobre as 7 igrejas. O que significa as 7 igrejas? Eu vou mostrar o significado para vocês. O que Jesus transmitiu para o apóstolo João, né, na ilha de Patmos, quando ele estava exilado lá, que era por ordem de Dominiciano, né, o imperador Dominiciano, né, que tentou matar João num óleo quente, né, num caldeirão com óleo quente, mas não conseguiu, porque Deus não permitiu que João morresse, né, porque queria transmitir essa mensagem para o apóstolo. Então, por isso, ele foi exilado na ilha de Patmos, na Grécia. E por isso, era que Jesus, no dia do Senhor, no sábado, revelou tudo isso para João. Revelou que era o livro de Apocalipse. E por isso eu venho aqui trazer hoje essa mensagem para vocês sobre as 7 igrejas. Para fortalecer a nossa fé, sem primeiro que eu revele isso, vamos orar. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esse dia maravilhoso que estou mais uma vez aqui transmitindo no meu canal mais uma profecia, trazendo para todos aprenderem a Tua palavra, a Tua profecia, para que todos saibam e aprendam, Senhor, as profecias da Bíblia, que é muito importante para o nosso futuro. Não dá mais para ficar se enganando, achando, só acreditando em doutrinas de igreja, de dominações. Não, a gente tem que voltar-se para a Bíblia. Não dá mais para ficar vivendo na mentira, e sim viver na verdade a partir de agora. Por isso, Senhor meu Deus, use esse humilde servo para que nessa boca humilde possa proclamar a Tua palavra, possa proclamar a Tua misericórdia para todos, que o Senhor tem. Por isso, Senhor, fique comigo nesta hora, minutos e segundos. E isso tudo eu peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. A profecia das 7 igrejas. Eu vou começar a ler desde o capítulo 1 de Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Então, foi que eu expliquei no comecinho do vídeo, que João estava na ilha de Patmos e Jesus, no dia do Senhor, no sábado, revelou para o apóstolo João as profecias do Apocalipse. Por isso, que na primeira, no capítulo 1 até o versículo 13, explica toda essa passagem que Jesus transmitiu para João no comecinho do Apocalipse. E por que bem-aventurados aqueles que leem e ouvem? Porque é importante, igual eu falei para vocês no comecinho do vídeo e na oração, que vocês precisam saber das profecias do Apocalipse, não só do Apocalipse, de Daniel. Daniel e Apocalipse se ligam um ao outro, e por isso é muito importante saberem essas profecias, vocês saberem. Não dá mais para ficar mentindo, não dá mais para viver na mentira, igual esses pastores mesmo de outras dominações. Eles distorcem a palavra, distorcem tudo. Pregam a palavra, mas não pregam a verdade. Então, falam de arrebatamento secreto, falam que as 7 igrejas
Os cavaleiros do Apocalipse, cara, falam que já aconteceu. Não, não aconteceram. Cara, vai ainda acontecer, já está acontecendo, cara, em nossos dias. Cara, o cumprimento, cara, do cavalo amarelo, cara, vai vir para os últimos dias. Cara, a apostasia da igreja. Cara, a apostasia, cara, de quando, cara, vier o decreto dominical. Cara, que vai ser dividido. Quem aceitar o selo da besta, cara, já está perdido. E quem aceitar o selo de Deus, que quer guardar o sábado, cara, está selado. O selo da besta é o domingo. Então, quer dizer, cara, prestem bem atenção no que vocês vão aceitar. Cara, quando sair o decreto dominical lá com o presidente dos Estados Unidos, que hoje é John Biden, mas até lá, cara, pode ser outro presidente. O cara vai ter que sair lá dos Estados Unidos. Então, por isso que vocês devem saber isso. Cara, vocês têm que saber sobre as profecias da Bíblia. E, e bem-aventurados os que leem e ouvem, cara, e guardam dentro do seu coração, cara, dentro de sua mente, que vocês têm que querer saber, querer levar para o futuro, cara, não só vocês, os seus filhos também, cara, vocês passarem para os seus filhos o que vão acontecer no futuro. É muito importante isso. Dedicatória às 7 igrejas da Ásia. João e as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graças e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra. Vocês têm que saberem, cara, que Deus é o dominador aqui da terra, cara, Ele é o domínio daqui da terra, cara, Ele domina a terra, cara, Ele é o dono deste mundo. Não adianta falar que, cara, que o coisa ruim, que eu não gosto nem de falar no nome, que era só quando mesmo for de profecia, o mal, que ele impera aqui na Terra, ele impera aqui na Terra. Só que ele, cara, quem tem o domínio maior é Deus. Teve um probleminha aqui, galera, mas eu já voltei. Então, cara, continuando, cara, é Deus que tem o domínio aqui da Terra. Por isso, cara, vocês têm que saber que cara, quem tem o domínio é Deus. E aquele que nos ama pelo seu sangue nos libertou de nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. E Ele é a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A gente tem que adorar a Deus, quer aceitar Jesus em nossas vidas, em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. Todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ela fala isso em João. Jesus transmitiu essa palavra. E ele transmitiu também, ninguém vai ao Pai senão por mim, cara, se não passar por mim. O que significa passar por mim? Que tem que crer em mim, cara, que tem que me aceitar em sua vida. Ninguém vai direto a Deus se não aceitar Jesus, não aceitar que Jesus é Deus. E eis que vem com as nuvens e todo olho verá, até quantos os ultrapassarem todas as tribos da terra se lamentarão sobre eles, certamente. Amém. Essa passagem, que ela é de todo olho verá, cara, que realmente vai acontecer quando Jesus voltar, todo olho verá. Não tem essa de arrebatamento secreto. Não tem, não existe arrebatamento secreto. Todo olho o verá. Não tem essa. Cara, tem pastores distorcendo, cara, principalmente pastores evangélicos, que ficam pregando sobre o arrebatamento secreto, cara, que eles falam que vai ter 2 fases. Não tem essa de 2 fases, é uma fase só, que é a derradeira. Vai ter a tribulação, todos nós vamos passar pela tribulação.
E quando terminar a tribulação, Jesus voltará para buscar os seus escolhidos. Não tem essa de fases, não é campeonato. Os pastores ficam pregando, parecendo que é campeonato. A primeira fase, a segunda fase. Não tem essa. É uma fase só. É a fase que Jesus vai voltar. Não tem essa de arrebatamento secreto. Mas essa passagem, que fala da ressurreição, que vai ter 2 ressurreições especiais, igual em Daniel, capítulo 12, eu vou pregar mais distante. Eu vou pregar mais específico dessa parte, eu vou pregar uma pregação inteira, praticamente explicando o que significa essa ressurreição. Aqui no versículo 7 do capítulo 1 e em Daniel capítulo 12, que ele explica sobre essa ressurreição. Até os que ultrapassaram, que vão ter a ressurreição também sobre a morte de Jesus, que os que mataram Jesus. Então, por isso, eu vou explicar mais sobre isso. Hoje, eu vou explicar mais sobre as 7 igrejas. Carta à igreja de Éfeso. Ao anjo da igreja de Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor quanto a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova que a si mesmos se declaram apóstolos e não são. O que significa? Que tem pessoas ali na igreja que se dizem, eu sou apóstolo, eu sou sacerdote, eu tenho a verdade, mas dentro de si, dentro de si não, da boca para fora, mas dentro de si, é um vazio tremendo, é um super vazio, não levam essa doutrina para dentro de si, eles falam, pregam, mas não praticam, eles não praticam, por isso é que falam aqui, declaram apóstolos e não são. E os achastes mentirosos. Eles passam como apóstolos, que eles sabem da verdade, mas são mentirosos. E tens perseverança, e suportastes provas por causa do meu nome, não te deixastes esmorecer. Está falando da dominação da igreja. Está falando da toda a igreja. Que tem falsos profetas ali dentro, mas ainda está de pé. Que é para suportar essas falsas doutrinas dentro da igreja. Que é o que acontece hoje. Tem pessoas sinceras na igreja, em cada dominação. Só que, tem as ovelhas podres, tem os lobos, no meio, que estragam, que tem infiltrações, de pessoas, que querem que você não pregue a verdade, que você não vive a verdade dentro da igreja, existe até nos dias de hoje. Te tenho, porém, contra ti que abandonastes o primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caístes, arrependei-te e volta a práticas das primeiras obras, e se não venho a ti, o moverei do seu lugar e o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras do Nicolaitas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. Então, e com isso, que falam que tem que voltar ao primeiro amor. Que a igreja, que desde a época de Jesus, no ano 31, que ele morreu, ressuscitou, ele que formou a igreja, junto com os apóstolos, os 12 apóstolos. Então, que está lá em Atos dos Apóstolos, principalmente no capítulo 2, que era a chuva temporã, o Espírito Santo caiu sobre os apóstolos e que eles batizaram mais de 3.000 pessoas nesse dia, que era no dia do Pentecostes. 3.000 pessoas foram batizadas e voltaram ao primeiro amor. Por isso que ele está falando que essa igreja tem que voltar ao primeiro amor, tem que voltar à prática da verdade, do amor, de levar a palavra de Deus.
E essa igreja, cara, surgiu no ano 31 e foi até o ano 100. Cara, e essa igreja foi chamada, significa desejável. Cara, que começou com uma verdade, cara, saiu fora da prática, que era da verdade, cara, foi um pouco para mentira, mas, cara, que aos poucos foi voltando à verdade. Cara, Paulo não escreve para a igreja de Filipenses, que era da igreja de Tessalônica, que era a igreja de Coríntio, né, que tem a passagem do Novo Testamento, que era Paulo morreu no ano 96. Então, cara, se foi do ano 31 assim, Paulo viveu nessa igreja, cara, viveu na igreja de Éfeso. Então, cara, foi mandando cartas para as outras igrejas para não se perderem, que ele viu que a igreja de Coríntios estava se perdendo, a igreja tessalônica, a igreja, cara, de Filipenses, cara, então, cara, que ele escreveu para trazer de novo a essa igreja ao primeiro amor, aquele que estava acreditando em doutrinas falsas, estavam distorcendo a palavra. Vamos para a segunda igreja. Carta à igreja de Esmirna. Essa igreja de Esmirna significa mirra, né? Essa igreja significa mirra. Por que mirra? Vou ler a carta do anjo que escreveu para a igreja de Esmirna. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Como conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmias dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes da sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova e teres a tribulação de 10 dias, se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Quem está falando aqui? Aqueles que sofreriam perseguições, os Césares, os imperadores romanos começaram a perseguir os cristãos. As mortes do Coliseu, pega a história no YouTube, vejam, as mortes no Coliseu dos cristãos. Vejam os animais destroçando, né, os cristãos. Foi um massacre, da morte dos cristãos. Então, por isso, essa igreja viveu do ano 100 até 313. E essa perseguição da prisão de 10 dias significa 10 anos. 10 anos de perseguições. Do ano 303 até o ano 313, quando o término dessa igreja. Aí veio Constantino, o imperador Constantino, veio e acabou com essas perseguições, fazendo uma falsa aliança, uma falsa aliança. Então, por isso, a próxima igreja agora é de Pérgamo, mas querendo continuar ainda em Esmirna, então fala que é o vencedor, de nenhum modo sofrerá a segunda morte, porque passaram por grande tribulação por 10 anos. É muito sério, não foi brincadeira não. O que o povo cristão passou na idade de Roma, lá no país Roma, na cidade de Roma. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: Estas coisas diz que tem espada afiada de 2 gumes. Conheço o lugar que habitas e onde está o trono de Satanás, que conserva o meu nome, e não negastes a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós onde Satanás habita. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí o que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Outros sim, também tu tens, da mesma forma sustentam a doutrina dos nicolaítas,
Portanto, arrependei-te e não se venham a ti sem demora, e contra eles pelejarei contra a espada com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao vencedor darei o maná escondido, bem como lhe darei a pedrinha branca. E sobre essa pedrinha é escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então, o que está falando aqui? Era o mesmo que falou da igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo também fala. Era o trono de Satanás. Por que o trono de Satanás? Porque não ensina, ela não está ensinando a palavra certa, está distorcendo a palavra. O que acontece nas dominações das igrejas de hoje? Não ensinam a verdade, não ensinam a palavra certa, não pegam a Bíblia, deixam a Bíblia de lado e ficam pregando sobre dinheiro, sobre benefícios. É o trono de Satanás. Ou estou mentindo? Ou estou errado? Ellen Gold White fala que uma igreja tem que ser verdadeira. Tem que ter líderes espirituais que pregam a verdade. E os que não tiverem, que distorcem a palavra, que mentem, que não levam os fiéis a sério, aquele que arrancam dinheiro dos fiéis, é a igreja de Satanás. Eu reforço isso. Não adianta ficarem bravos. Não adianta. Os comentários aqui estão em abertos. Eu deixo todos os meus vídeos, os comentários em abertos. Pode vir e comentar. Se eu estou errado. É sim, o trono de Satanás. São igrejas falsas. São igrejas que estão abertas só para benefícios. Não não ficam pregando a verdade, não levam, não fazem culto, para buscar mais fiéis, pregando a verdade, ficam distorcendo, ficam só com palavras de benefícios e deixam a Bíblia Sagrada de lado. Eu estou mentindo? Esses é a igreja de Satanás, que se assenta no trono de Satanás. Então fala a igreja de Esmirna e Pérgamo, que tem falsos ali dentro que querem distorcer, que querem acabar com as outras pessoas que estão dentro da igreja. Então, olha o bônus, né? O bônus não, a esperança que Jesus dá, ao vencedor. Ao vencedor darei o maná escondido. Vocês lembram, quando teve o maná? Na época de Moisés, quando eles estavam no deserto, era o maná, caía do céu, os pães, né, que alimentavam o povo israelita no deserto. E bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um nome novo, ao qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Então quer dizer, o selo, essa pedrinha é o selo de Deus. É o selo, que Deus, se você aceitar o sábado, Ele te dará uma pedra, um selo, selado, com o nome de Deus, a sua salvação. É a sua salvação. Por isso, que eu te digo, que essa é a esperança que Deus deu para os seus escolhidos. Então, essa igreja foi do ano 100 até... a igreja de Pérgamo foi do ano 313 a 538. E dessa igreja, até 538, eu marquei aqui no meu resumo, teve o paganismo, né? O Constantino, acabou com as perseguições, né? Dos cristãos, e ele venceu a batalha, né? Contra um rei era um imperador que tinha lá em Roma, ele se tornou imperador, e por isso
ele sonhou com uma cruz, cara, no céu. E por isso, cara, ele criou uma falsa, cara, aliança com o povo. Por quê? Que queria levar o povo ao dia falso de adoração. Cara, já começou aqui já o decreto dominical. Cara, desde o ano 500 o ano 313 já tinha já o decreto dominical que vai ser vigor agora no futuro. Cara, desde aquela época, cara, tem o decreto dominical. O dia do sol, o domingo, o Sunday, que era o dia do sol. Teve também em 325 o Concílio de Nicéia, que era pôs essas doutrinas que hoje a Igreja Católica pôs, que era no mundo. Festa de Ista, deusa lua, que ela tem as festas, que que você pensa que é uma coisa, é a outra, que era a festa pagã. A festa pagã do Natal, 25 de dezembro, cara, em 330 a 335. Quer dizer, cara, Natal não é o nascimento de Jesus. Cara, ninguém sabe o dia que Jesus nasceu. O dia 25 de dezembro é o dia pagã, era a festa pagã. Adoração ao filho do sol, Tammuz. Cara, essa é a festa. Cara, que você pensa que é o nascimento de Jesus, não. Cara, é a adoração ao filho do sol, Tammuz. Cara, é bem sério isso, povo. Cara, vocês não sabem, né? Porque é falta de conhecimento. Em 493, cara, foi a destruição dos Érulos. Foi a destruição dos Érulos em 593. Essas tribos que eu estou falando agora, que eu falei de Érulos, eram as 10 tribos bárbaras que minaram Roma. E quando surgiu o chifre pequeno em Daniel capítulo 7, cara, destruiu 3 chifres. Cara, que destruiu 3 tribos. A dos Érulos, dos Vândalos e dos Ostrogodos. E aqui está os anos que caíram. Cara, a primeira tribo, cara, Érulos, em 493, teve a conversão de Clovis. Cara, Clovis foi, cara, um mártir, né, que depois, em anos, cara, que morreu, cara, no amor de Deus. Cara, ele era paganista, cara, ele era pagão, cara, ele se tornou a conversão de Clovis. E a destruição dos Vândalos, que era a segunda tribo, que era em 534. Em 534, que era a destruição dos Vândalos. Que era aqui a tribo francesa, os francos, que ajudou o papado a destruir essas tribos, que era para o papado se restabelecer no trono. Que era o bispo da época foi a cabeça de todas as igrejas. Ela foi considerado por Constantino. Aí, carta à igreja em Tiatira. Carta à igreja de Tiatira. Ao anjo de Tiatira, escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Quem o anjo está falando aqui? Cara, de Jesus Cristo, que eu acabei de ler no capítulo 1. Cara, que João, cara, adorou, cara, se prostrou aos pés de Jesus. Conheço as tuas obras, o teu amor e a tua fé, o teu serviço e a tua perseverança, as tuas obras mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse, ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulterem, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina que não conheceram, como eles dizem as coisas profundas de Satanás.
outra carga já não jogarei sobre vós. Tão somente conservais o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com um cetro de ferro as regará e as reduzirá em pedaços como se fossem objetos de barro, assim como também estrelas da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, essa igreja de Tiatira, cheiro suave é a igreja de Tiatira. Foi do ano 538 até 1517. E que significa essa igreja de Tiatira? Que não tolera aquela Jezabel, as doutrinas de Jezabel, que existia na época de Elias. Ela não existia na época de Elias. Jezabel, que casou com o rei Acabe, que trouxe a adoração a deuses da época, queria que o povo israelita se perdesse, se idolatrasse aos deuses, se esquecesse do primeiro amor. Então, nessa época dessa igreja, tinha profetisas, tinha mulheres que levavam os homens à destruição, levavam à idolatria, ao sexo. Então, o que o anjo quis dizer aqui? Que ou larguem essa idolatria ou vão se perder. Que ela está dando a chance para se arrepender, como até hoje, a porta da graça está aberta. A porta da graça está aberta, e você tem a chance de se arrepender. Então, por isso que ele não tolera a idolatria de Jezabel. E em 538, foi a destruição dos ostrogodos, a última tribo ariana, que as três que eu falei que foi destruída eram tribos arianas. Foi o início da supremacia papal de 1260 anos. Em 1100 e pouquinhos valdenses começou a ser perseguido. Que eu vou revelar isso em Daniel capítulo 11, num vídeo mais futuro. Começou as perseguições papais. Em 1384 surgiu o primeiro reformador, Wycliffe, que eu tenho aqui o livro Grande Controvérsia, explica a história de Wycliffe, o primeiro reformador. 1487, Inocêncio III, que transformou a Bíblia em inglês. E de 1369 a 1415, João Hus, que foi, como se diz assim, discípulo de Wycliffe. Ele viu a história de Wycliffe e se apaixonou. E falou, eu vou para o mesmo caminho de Wycliffe. Vou ser o reformador. Vou levar a palavra de Deus para o povo. E não temerei a perseguição papal. Essa é a história de João Hus, que também está no livro A Grande Controvérsia. É muito maravilhoso você ler, você aprender a história dos reformadores. Eu vou fazer um vídeo aqui, falando da história dos reformadores. Quero fazer um resumo de cada um, que vou trazer para vocês aqui no canal Revelando as Profecias da Bíblia. Então foi do ano 538, no começo da supremacia papal, ele foi o ano até 1517. Então foi a cheiro suave da igreja. Essa igreja foi um cheiro suave. Carta à igreja em Sardes, o capítulo 3 de Apocalipse. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nomes de que vireis e está morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, de que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum que ora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram com as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas.
O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Está falando aqui, cara, sobre a igreja de Sardes, que, cara, Jesus tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O que significa estrelas? Querem profecia? Anjos. São anjos. Cada estrela significa anjos, 7 anjos. E o que aconteceu em Sardes? Foi do ano 1517 a 1798. Canto de alegria. Canto de alegria. Em 31 de outubro de 1517, as 95 teses de Lutero. Aí surgiu mais um reformador, Martim Lutero, cara que pregou na parede em Wittenberg, na Alemanha, cara da igreja de Wittenberg, as 95 teses, cara contra o papado, cara sobre a palavra de Deus, as 95 teses que o papado deveria ver, cara para ficar distorcendo a palavra, cara o anticristo. E em 22 de setembro de 1540, a Ordem dos Jesuítas. Aí surgiu os jesuítas, que até hoje, cara, existe nas igrejas, cara, infiltrado nas igrejas. Que, cara, se o pastor era pregar uma mensagem que era importante da profecia, no outro dia ele está na rua, porque tem que pregar o que os jesuítas querem. Por isso, eu não faço parte de nenhuma denominação. E vocês, pastores, também não têm que fazer parte. Eu, se eu sou pastor, cara, perco meu salário, perco minhas regalias na igreja, mas eu saio para pregar a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus comigo. Eu não quero coisas vãs, eu quero a verdade. Eu, se eu sou pastor, eu faço isso. Não quero regalias, eu quero pregar a verdade e não quero ficar pregando mentiras. Estou falando para vocês, pastores, quero que olhem mais com carinho, que pensem, reflitam. E eu vi 50 pastores que saíram das outras dominações, e vieram para a igreja adventista. Eu não estou defendendo a igreja adventista, não é porque eu sou adventista que eu vou defender, que tem que ser verdade, tem que ser dita. Que saíram das dominações, evangélicas, e foram para a igreja adventista, 50 pastores. E sem contar, os padres que estão se convertendo, que estão sendo batizados na igreja adventista. Que a igreja adventista hoje é que nem as igrejas da Ásia. Tem sinceros, ainda não pregam a verdade. Não é em todo lugar ainda que tem infiltrações jesuítas, que eles sim pregam as profecias, mas, não vai demorar para chegar lá, vão ser bloqueados, eles serão bloqueados, vão ter que pregar outra mensagem, de não sendo a verdade, mas sim não que o evangelho não é importante, não que aquelas outras coisas da Bíblia sobre os profetas não é importante, são importantes, mas o importante é a profecia. Lógico que vai ter momentos que a gente tem que pregar o evangelho, a passagem de Jesus aqui na terra, é muito importante, mas não dá para ficar sem falar das profecias. São muito importantes. É essa mensagem que Deus quer que você transmita, que Ele quer que nós nos transmite, para o povo. E a igreja de Sardes também teve, em 22 de agosto de 1572, o massacre de São Bartolomeu.
cara, cara, que a cidade de São Bartolomeu, cara, foi destruída. Cara, por quê? Cara, mataram os cristãos de lá. Cara, a ordem papal. Cara, mataram, massacraram o povo cristão em São Bartolomeu. Foi em 1572. Então essa igreja foi de 1517 a 1798. Agora, a sexta igreja. Ao anjo da igreja em Filadélfia, escreve: estas coisas diz o santo, o verdadeiro que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, o que fecha e ninguém se abrirá. Conheço as tuas obras, os que tenho posto diante de uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, que tem pouca força. Entretanto, guardastes a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que farei que alguns que são da sinagoga de Satanás, desses que assim mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que o farei de vir e postrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei, porque guardastes a palavra e a perseverança. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, com os servos que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, e a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte de meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas. Então quer dizer, cara, mais uma igreja aqui que fala do trono de Satanás. Todas as igrejas têm. Todas as igrejas tinha na Ásia, que era naquela época, e existe até nos dias de hoje. Cara, existe desde a época de Jesus. Os fariseus, cara, não era que aquelas autoridades em Israel que pensavam que levavam a palavra, que eram os maiorais, que guardavam as 600 leis, da guarda do sábado, que as leis dos homens, né, que esqueceram da lei divina, né, sobre a guarda do sábado. Desde aquela época era o trono de Satanás, que por fora transmitia uma coisa e por dentro eram podres. O próprio Jesus falou: vocês são podres por dentro, vocês não têm a verdade, vocês têm a mentira. Então, quer dizer, desde aquela época. E na época de hoje, existem ainda, e mais fortemente, várias mentiras. E o que aconteceu na igreja de Filadélfia? Amor fraterno. De 1798 a 1844. Aconteceu várias coisas, né? Várias conversões, de várias pessoas. A Bíblia, foi o fim da supremacia papal em 1798 com o Papa Pio VI, que acabou sendo preso por Napoleão Bonaparte, né? O seu general Berthier, né? Que prendeu o Papa Pio VI e que também, né, os Estados Unidos foi reconhecido como nação pela França, que era em 1798, que aí começou já os Estados Unidos a ter uma forma mais importante, que era a besta do Apocalipse 13. Aí já começou a se revigorar, ganhar forma, aí foi o começo. Ele foi uma igreja que as Bíblias, que de 538 a 1798 as Bíblias foram presas, foram aniquiladas. Os valdenses não guardavam um pedaço do papel aqui da Bíblia, guardavam no bolso, porque tinha perseguição papal. Se descobrissem que alguém tivesse com a Bíblia na mão, uma parte da Bíblia na mão, era herege. Tinha que ser retirado do povo. Não servia mais para ficar naquele mundo. Então, quer dizer,
Ela ficou trancada por 1260 anos. Mas ela foi libertada em 1798 com a prisão do Papa Pio VI, em 11 de fevereiro de 1798. Então, essa foi a igreja de Filadélfia. Que era antes de começar a Odisseia, que ela tinha Guilherme Miller, né? Ellen Goldwhite, né? Os pioneiros, né? Que criaram a igreja adventista, né? Um era batista, o outro era presbítero. Então, não eram adventistas ainda. A última igreja, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, que começou em 22 de outubro de 1844 e existe até nos dias de hoje. Se estende até nos dias de hoje. E a gente está na igreja de Laodiceia, a última igreja. Olha o que diz a igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, e quem nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que te de mim compres ouro refinado pelo fogo, para que te enriqueceres vestiduras brancas, para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim que vejas. Eu repreendo e disciplino a quanto amo. Se, pois, zeloso e arrependente, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quer dizer, aqui termina a igreja de Laodiceia. O que o anjo está dizendo sobre a igreja de Laodiceia? Que acha que é verdadeira, que é rico, tem estudo, que acha que está pregando a verdade, mas por dentro, igual eu falei, é podre, tem mentiras, não vive aquilo que prega. Não vive. O que acontece hoje? Essa igreja de Laodiceia, a igreja do Adventista do sétimo dia, que começou em 1844, o dia do desapontamento dos mileritas, que Guilherme Miller estudou Daniel e Apocalipse, ele chegou numa conclusão que o santuário seria purificado em Daniel 8,14, que o santuário sendo purificado, Jesus iria voltar, mas errou. Jesus não iria voltar em 22 de outubro de 1844. Jesus ia passar de sacerdote para sumo sacerdote. Ele ia começar a ter o juízo. Por isso, a Laodiceia é o povo do juízo. Ia começar o juízo de Deus. Que é o juízo dos mortos. Que todos os mortos que morreram no amor de Deus, aceitaram Jesus em suas vidas, vai passar, já está passando pelo juízo. Está passando pelo juízo. Os vivos passarão desde que vier o decreto dominical. Quando vier o decreto dominical, aí vai começar o julgamento dos vivos. De quem vai ser selado, para o bem, ou será selado para o mal. Aí vai começar o juízo dos vivos. Por enquanto está ainda na investigação do juízo dos mortos. Então, quer dizer que o desapontamento nesse ano, começou, um povo a um povo acreditar mais na palavra, um povo a seguir o caminho,
cara, de seguir profetizando. O que fala no capítulo 10 de Apocalipse, cara, do livrinho, doce na boca, mas amargo no estômago, cara, que eu já preguei aqui, cara, nas profecias das 2.300 tardes e manhãs, na segunda parte, cara, que estendeu-se do ano 31 até 1844, cara, que eu falei do livrinho, e falei também sobre, cara, a profecia dos 7 trovões, que está também no capítulo 10. Então, estou falando pela terceira vez, era sobre esse livrinho, no capítulo 10, que é a Igreja Adventista. O que foi doce na boca? A pregação, aquela da volta de Jesus. E qual foi e amargo no estômago? O desapontamento, que Jesus não voltou no dia 22 de outubro de 1844, mas passou de sacerdote para sumo sacerdote. Começou a era do juízo. Então, povo de Deus, estamos ainda, cara, em Laodiceia. Cara, é a última igreja. Cara, essa igreja vai acabar quando Jesus voltar. Cara, nos salvar, cara, da grande tribulação que Satanás vai vir sobre nós. Cara, que no tempo final vai cair o papado. Cara, Satanás vai vir, cara, sendo personificado de Cristo. Cara, falar que ele é o Cristo. Cara, vai vir com 12 demônios, que vai falar que 12 apóstolos. E vai perseguir o povo cristão. Cara, e daí Jesus vai voltar. Cara, vai tocar a 7ª trombeta. Cara, vai mostrar os 10 mandamentos nos céus. Cara, o 4º mandamento, cara, vai brilhar. Cara, e os ímpios vão, cara, se horrorizarem porque, cara, não vão acreditar que negaram este dia. Cara, já os salvos se contemplará porque, cara, aceitou, cara, esse dia foi selado, cara, já está determinado que ele vai viver a vida eterna, cara, com Deus. Por isso, cara, nesse tempo, até nesse tempo, cara, vai existir a igreja de Laodiceia. Cara, só terminará quando Jesus voltar. Então, por isso, povo de Deus, cara, serve também para pastores e padres. Preguem a verdade. Não fiquem pregando a mentira. Cara, vocês sabem da verdade. Cara, vocês fizeram teologia. Teologia explica a verdade, mostra a verdade. E hoje não precisa ter teologia, é só estudar a Bíblia Sagrada, que era para você aprender a verdade. Não fiquem levando doutrinas falsas para o povo. Não fiquem mentindo. É esse recado que eu dou para vocês. Voltem ao primeiro amor, se convertam, deixa as riquezas, deixem os prazeres, deixa a fama e sim foca na palavra de Deus. Foque na palavra de Deus, busca a conversão, busque a mudança, para vocês vão ver que ela prosperar em suas vidas. Que Deus quer de nós, cara, é nosso arrependimento, quer que a gente volte ao primeiro amor, quer aceita Jesus em nossas vidas e que a gente vá à vida eterna junto com Deus, que ela vive a vida eterna junto com Deus. Por isso, é esse recado que eu dou para vocês. Se tiver que deixar, deixe. Cara, não pense alto, pense num único objetivo. Eu vou pregar a palavra de Deus. Pode vir toda a tribulação possível em cima da minha cabeça, mas, cara, eu terei a palavra e terei Deus junto comigo. Não dá mais para ficar, cara, vivendo de apostasia. Não dá mais para ficar mentindo. É agora ou nunca. É hoje que você tem que buscar ao primeiro amor. É muito sério isso, e eu não estou brincando. É a pura da verdade. Vamos orar para fortalecer a nossa fé? Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e essas horas que eu fiquei junto de Ti, meu Pai, que o Senhor ficou junto de mim. Muito obrigado, meu Deus. Muito obrigado que eu trouxe as profecias das 7 igrejas. Que
Que essas 7 igrejas, Senhor, possa entrar na mente do ser humano, possa entrar no coração do ser humano, para que possa viver cada detalhe das igrejas em seus corações. Para todas as esperanças, todas as promessas, que ele possa viver a partir de hoje em suas vidas, essa esperança, essa promessa. Por isso, meu Deus, eu estou aqui para te agradecer, meu Deus, de ficar comigo nesse dia maravilhoso, o dia, o mundo que o Senhor domina. Por isso, meu Deus, tudo isso eu peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, pegue esse recado que eu dei para vocês hoje. Não fiquem, com doutrinas falsas mais. Busquem a verdade. Busquem, voltem ao primeiro amor. É esse o recado que eu deixo para vocês hoje. Até o próximo vídeo.